Checagem: os dados do IBGE sobre desemprego e os dados do auxílio emergencial. Você está na TV Coyote. Lembre de inscrever-se no canal para ficar sempre muito bem informado. E esse vídeo é mais uma checagem que foi solicitada por um membro prata. No caso, foi solicitada pela Cíntia Bazani. E ela pediu para que eu checasse dados sobre desemprego que o IBGE publicou em fevereiro do ano passado. Dados esses que na época foram questionados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e que ela fez um paralelo bem interessante sobre as informações que vieram a público agora com o cadastramento para o auxílio emergencial. Então, primeiro eu vou focar no que foi divulgado na pesquisa PNAD contínua do IBGE no dia 29 de março de 2019. Depois eu vou entrar nas falas do Bolsonaro sobre essa pesquisa e corrigir alguma dessas falas. E por último, a gente vai fazer um comparativo com as informações que o Dataprev divulgou do auxílio emergencial. Lembre, qualquer um pode pedir a sua checagem personalizada, eu faço até 5 por membro no mês, para níveis a partir do nível prata, tudo bem? Membros a partir de 40 por mês, esse é um dos muitos benefícios que eu ofereço. Vamos lá, primeiro, os dados divulgados pelo IBGE no dia 29 de março. Naquele dia 29, ano passado, eram 13 milhões e 100 mil desempregados no país. Desempregados, pessoas que procuram vaga de emprego e não conseguem encontrar. Além dos 13 milhões e 100 mil desempregados, a gente tinha 4 milhões e 900 mil desalentados. Incluem pessoas que desistiram praticamente de procurar uma vaga. Não estão empregadas, mas está numa idade que possa trabalhar, né? Não é uma criança nem um idoso muito velho. E essa pessoa desistiu, não está mais procurando vaga. Isso pode ser porque ela se acha muito jovem para conseguir um emprego, ou muito velha para conseguir um emprego, porque não tem muita experiência, não tem qualificação. Entra aí o pessoal que procurou e não encontrou. Deixa de ser desempregado porque não está mais buscando vaga, passa a ser uma pessoa desalentada. Cerca de 5 milhões naquele momento. Além disso, um total de 6 milhões e 700 mil subocupados. São brasileiros que faziam algum tipo de trabalho, mas que dedicaram menos de 40 horas semanais para esse trabalho e gostariam de trabalhar por um período maior. Então, o pessoal que faz bico, o pessoal que faz qualquer tipo de trabalho informal e que não cumpre todo o tempo de 40 horas semanais e gostaria de estar cumprindo. Eram 6 milhões e 700 mil subocupados, tá? Isso vale para quem faz meia jornada e queria fazer 2 meias jornadas, isso serve também para os freelancers. No total, 27 milhões e 900 mil trabalhadores subutilizados, inclui os desempregados, os desalentados, os subocupados por insuficiência de horas trabalhadas e toda a força de trabalho em potencial, né? Bom, saíram esses dados, foi a primeira PNAD contínua do governo Bolsonaro, praticamente foi uma das primeiras, né, no mês de março, e Bolsonaro tinha acabado de cair no governo, e ele teve uma reação contra o IBGE em decorrência desses dados. Por quê? Porque esses dados eles mostraram que o desemprego tinha subido de fevereiro para março. Tinha subido de 12% para 12,4%. E ele ficou indignado com a divulgação desse dado. Um dos locais onde ele mais se queixou disso foi numa entrevista lá da TV Record no dia 4 de abril de 2019. Ele criticou a metodologia utilizada pelo IBGE naquela época. Aqui algumas frases dele com as devidas correções. Eu vou pôr até um link de checagem aqui da agência Lupa, que já tinha checado isso naquela época, tá? No momento da entrevista para a Record, o Bolsonaro fala: leva-se em conta quem está procurando emprego. Só quem está procurando. Quem não procura emprego não é tido como desempregado. Bom, é uma realidade. Ele não está mentindo, mas ele usa em tom crítico, como se fosse uma descoberta. Não é. Essas pessoas elas estão incluídas como desalentadas. E o dado de desalentados ele é publicado com o mesmo destaque do que o dado de desempregados pelo IBGE. Tá? O erro pode estar na divulgação da imprensa, mas o IBGE faz dessa forma e segue as normas da Organização Internacional do Trabalho. Tudo bem? Difere do que é senso comum, mas, por outro lado, essas normas elas visam exatamente você separar esse perfil de pessoa. Não inclui quem não busca a vaga, desistiu de buscar a vaga, como um desempregado.
tudo bem? É assim em quase todo o planeta. Ele fala em outro momento: quem está recebendo o Bolsa Família é tido como não empregado. Quem recebe, por exemplo, o auxílio reclusão também é tido como empregado. Então, quem recebe auxílio reclusão é tido como empregado, então por que quem recebe Bolsa Família não é tido como empregado? Há uma diferença, é o que o Bolsonaro está alegando. Não é verdade, tá, gente? O pessoal do Bolsa... É meia verdade. O pessoal do Bolsa Família, ele entra como pessoas, indivíduos que têm fonte de renda. Quem tem o auxílio reclusão também entra nessa mesma bolsa. Não é verdade que está como empregado. Não, entra como quem tem fonte de renda. Não mexe, não altera, não tem nada a ver com o dado sobre empregados e desempregados. Não tem nenhuma relação. É separado dessa forma. Uma fonte de renda. O Bolsonaro também comentou: quando há uma pequena melhora na questão do emprego no Brasil, essas pessoas que não estavam procurando emprego procuram, e quando procuram e não acham, aumentam a taxa de desemprego. Então, melhora a situação, o pessoal deixa de ser desalentado e passa a ser desempregado porque passa a procurar. Isso pode acontecer, efetivamente isso pode acontecer. Mas os dados não ignoram esse fator, tanto que eles medem o número de desalentados, tá? Basta você conferir o quanto aumentou o desemprego se equivale à redução que você teve no número de desalentados. Naquele momento, inclusive, o número de desalentados não tinha mudado. Então, a causa daquele pequeno aumento no desemprego não era, de forma alguma, em decorrência de pessoas que passaram a procurar porque a situação do país estava melhorando. Não, era um efetivo aumento do desemprego, tá? Bom, parece besteira, depois de tudo que aconteceu, isso aí foi em março do ano passado, terceiro mês de mandato. De lá pra cá aconteceu muita coisa, teve troca-troca de ministro, teve negócio do Queiroz, teve negócio da pandemia, e isso aqui não virou, parece que não é nada. Só que naquele momento, início de governo, isso criou uma repercussão gigantesca. Foi a manchete por alguns dias as críticas que o Bolsonaro fazia ao IBGE. Sempre existe uma insegurança de que os setores de governos responsáveis pela divulgação e medição de dados sofram alguma interferência política. Porque se esses setores não funcionarem efetivamente, tiverem aí a qualidade das suas pesquisas prejudicadas por influência política, o país vive no escuro, porque não há como fazer essas pesquisas sem, por exemplo, o IBGE no Brasil. Naquela época, isso criou um terremoto razoável, tá? E o Bolsonaro seguiu, deu várias entrevistas, conforme a polêmica aumentou, ele seguiu dando declarações. Falou que os dados não refletem a realidade do IBGE, mas ele deixou claro uma coisa, tá? Ele não estava ali discordando do tamanho do desemprego. Isso é importante porque eu vou mostrar agora. Ele não estava discordando do tamanho do desemprego. O que ele estava questionando era a variação no desemprego. Então não é, tem isso de brasileiro, é mentira, não tem tudo isso. Não, isso não foi questionado naquele momento. E vai na linha do que a Cíntia pediu para eu checar, por isso eu até vou colocar a checagem no final como meia verdade, algo assim, algo no meio. Porque as alegações foram falsas, mas ele nunca questionou o tamanho. Mas é interessante, a gente ganhou um novo parâmetro para ter uma noção do tamanho desse problema no país. Pessoas que não têm fonte de renda, principalmente. Pessoas que não têm emprego. E isso veio através do auxílio emergencial, que teve os seus dados processados pelo Dataprev, tá? Olha, eu coloquei primeiro aqui um comparativo para vocês. Isso tudo foi em fevereiro de 19. Eu peguei os dados da PNAD contínua do IBGE de junho desse ano. Então a taxa de desemprego ela é de 13,3% em junho desse ano. Era 12,4%, né? Uma alta representativa, já em grande medida consequência da pandemia. Os desalentados são 5 milhões e 700 mil. Eram 4 milhões e 900 mil. Então aí o aumento do desemprego não se dá por causa de uma diminuição nos desalentados, né? Subutilizados são 31 milhões e 900 mil, antes eram 37 milhões e 900 mil, né? Aí inclui os desalentados, inclui os desempregados, inclui os subocupados que não conseguem cumprir a jornada inteira que querem cumprir. Bom, além da PNAD contínua, chega um novo parâmetro muito interessante, que foi o pagamento do auxílio emergencial, principalmente o cadastro para solicitar o auxílio emergencial. Solicitação básica para auxílio emergencial, não pode ter emprego formal, além disso você ainda tem limite de renda, né?
Então, no máximo R$ 522 de renda familiar per capita, não poder receber nenhum benefício do governo, com exceção do Bolsa Família, e não ter tido uma renda, né, não ter declarado no imposto de renda de 2018 um valor superior a R$ 28.559 no ano. No total, 66.200.000 brasileiros solicitaram e tiveram o auxílio aprovado. Essa é a última divulgação feita pelo Dataprev. Notem, 66.200.000. Isso inclui desempregados, isso inclui autônomos. Tudo bem? Inclui também pessoas que não estão procurando emprego, inclui os desalentados. Foi um número que surpreendeu todo mundo. A gente está falando aí sobre mais de um quarto, sobre um terço da população brasileira praticamente. Da população levando em consideração sua totalidade, incluindo crianças e pessoas muito idosas. Não só pessoas em idade de trabalho. 66.200.000 pessoas. Ah, tem fraude. Temos indícios fortes de fraude. Certamente não se trata de uma maioria aqui. Certamente não se trata de uma maioria. 66 milhões de pessoas que não têm emprego formal, que não atingiram o limite de renda, que não atingiram o imposto de renda de 2018 em 28.559, que não recebem nenhum benefício do governo e nenhum benefício inclui até o seguro-desemprego. Não recebem o seguro-desemprego. Quando os dados do IBGE apontavam em 19 um total de 28 milhões de trabalhadores subutilizados. Quem recebe o auxílio tem o perfil do trabalhador subutilizado. Ou está desempregado, ou é autônomo, mas não consegue cumprir a jornada inteira e ter a renda adequada para essa jornada inteira, ou desistiu de procurar emprego. É o perfil. Então se acende até uma luz sobre um problema oposto. Talvez o número seja até superior do que os indícios apontam. Quando foi feita a análise do auxílio, se notou que haviam milhões de brasileiros com CPF inativo, que não se encontravam no cadastro único do governo federal e que ficavam em grande medida invisíveis, inclusive para o IBGE, na PNAD contínua. Então, a Cíntia pediu os dados de agora do auxílio não derrubam as queixas do Bolsonaro daquele momento? A resposta é não, porque o Bolsonaro não disse que o número não era verdadeiro. Ele se queixou da variação. Mas sim, Bolsonaro falou várias besteiras que não faziam sentido. E sim também, possivelmente se indica... Possivelmente não, se indica um número ainda mais preocupante do que a gente tinha antes, tá? Desses 66 milhões, a gente teve, segundo o Dataprev, 45 milhões que não tinham CPF ativo, alguns não tinham celular. Não ficou claro de quantos desses 45, alguns podem ter até agora, tá de fora desse auxílio emergencial. Tudo bem? Então, dados bastante chocantes que mostram como a situação é muito delicada e qualquer melhora tende a demorar muito. E não há indícios de tendências de melhora e não haviam esses indícios de forma clara desde antes da pandemia. Os dados econômicos de antes da pandemia não eram favoráveis. Todos os estudos publicados por Fundação Getúlio Vargas, tudo isso, do início desse ano, antes do mês de março, quando o coronavírus passou a ser um problema real, mostram que o Brasil não estava seguindo um rumo muito seguro do ponto de vista econômico. Não havia uma queda representativa no desemprego, inclusive. Então, sem perspectiva de começar a melhorar e uma situação trágica retratada aqui. Lembrem, gente, vocês podem pedir sempre checagem de fatos quando são membros do nível prata ou superior, R$39 por mês, né, R$39 por mês ou mais. Eu gostaria de oferecer para todo mundo, mas é impossível, eu não consigo fazer em tempo viável todas as checagens, tá? Neste caso, como eu disse, a conclusão não provou nada de errado, mas isso não significa que o resto não esteja tudo errado. Tudo bem? Um abraço, a qualquer momento eu tô de volta e até a próxima.